Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Andrade, para quem não me conhece, sou pianista, correpetidor. Estou aqui com o meu grande amigo maestro Gabriel Heinz Kirato e a gente resolveu bater um papo sobre Carlos Gomes. Um papo não, um monólogo, né? Porque o grande estudioso aqui é ele. Quarentena, gente, a gente fica aqui lendo, estudando, né? E, enfim, a gente queria falar um pouco sobre Carlos Gomes. Vamos lá. Maestro, eu te pedi para você falar um pouco da biografia do Carlos Gomes, traçar uma perspectiva aí do obra, vida, Certo. da capo al fine. Vamos lá, vamos lá. Esses dias aqui em casa, ouvindo, lendo sobre Carlos Gomes, eu estava aqui pensando o seguinte: a figura do Carlos Gomes, para nós que trabalhamos com ópera, para o público em geral brasileiro, é uma figura respeitada, uma figura querida, segundo alguns injustiçada, o que não deixa de ser verdade, não é? Mas que ao mesmo tempo gera uma certa dificuldade de localização histórica. É um pouco embaçado o nosso entendimento sobre Carlos Gomes, na minha opinião, né? Tá. Quer dizer, essa coisa meio Brasil, meio Itália, as óperas que ele fez, que tem diferentes estéticas entre si, isso dificulta um pouco o nosso entendimento sobre Carlos Gomes. E, portanto, também dificulta a sua localização dentro do cenário operístico mesmo, dentro do Brasil, né? Ele deveria ser mais feito? Eu acredito que sim. Por que ele, às vezes, é muito conhecido, às vezes ele é quase um desconhecido? Tem alguma coisa que turva um pouco a imagem dele, né? Sim. Eu comecei, nesses dias aqui, de quarentena, procurando na Revista Brasileira de Música, de 1936, é uma edição do centenário do nascimento de Carlos Gomes, a informação sobre alguns daqueles intelectuais da época que falaram sobre Gomes. E ali já tem algumas pistas, daqui a pouco eu vou mostrar o livro e algumas coisas que eu encontrei ali sobre um entendimento um pouco incongruente, ou bastante diversificado, mas um pouco estranho sobre a figura do Carlos Gomes. Mas vamos lá então, vamos tentar fazer uma biografia, um panorama geral. Carlos Gomes nasceu em Campinas, né, interior de São Paulo, em 1836. Filho de músico, o chamado Maneco Músico, Manuel Gomes. Ele teve educação musical em casa, com o pai, sobretudo nas bandas da cidade. Ele vem de uma formação de banda. Nesse ponto ele lembra Verdi, não é? Porque Verdi também veio de uma cidade do interior, conheceu a música para banda antes de mais nada, além da música sacra. Temos um paralelo já. Temos um paralelo, exatamente. Eles têm alguns paralelos, esse é muito importante, não é? Carlos Gomes não era nem escravo, nem senhor de terras, não era indígena, também não fazia parte da nobreza brasileira. Ele se dizia indígena, ele não se dizia mulato. Okay. Ele era um homem moreno, de cabelo preto, bastante preto. O pai dele, nos censos da época, o Maneco Gomes, constava que era pardo, não é? Isso também viria a influenciar, essa coisa do Carlos Gomes considerar-se indígena, viria a influenciá-lo, tanto como pessoa quanto como compositor. Tudo isso faria parte do universo dele, né? Bom, nascido então naquela sociedade campineira, Carlos Gomes faz parte de uma espécie de classe média brasileira que vinha surgindo. Depois ele faria parte daquela burguesia que vinha crescendo no Segundo Império, não é? Uma burguesia que vinha procurando uma identidade e que tinha sede por cultura, por ciência, por tecnologia. Sobretudo as novidades vindas do primeiro mundo, vindas da Europa, que naquele momento era o centro do mundo ocidental, né? Então esse é um Carlos Gomes ali procurando identidade dentro de uma sociedade. Em Campinas ele fez suas primeiras obras, lidou com as músicas locais, o lundu, a modinha, essa coisa toda, compôs música de câmara, foi dono de uma escola de música por um curto período. Ele teve um conservatório em Campinas. Depois fechou e em seguida foi para São Paulo. E aí, passando várias temporadas, longas temporadas em São Paulo, ele tomou contato com os estudantes universitários de São Paulo, a Faculdade de Direito de São Francisco e por aí vai. Ele chegou a escrever um hino à mocidade bacharel. Nossa! Né? Aos bacharéis de São Paulo, aos estudantes e tudo isso. Existe até hoje? Sabe que eu não sei se existe a música de... Eu vou procurar, talvez exista, é uma curiosidade, né? Bom, ali em São Paulo tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar sobre o Carlos Gomes. Ali
ele conheceu jovens estudantes que estavam em busca de um entendimento de Brasil enquanto nação, de um entendimento do nacional. Naquele momento, ser nacional significava afastar-se dos regionalismos, afastar-se dessa coisa quebrada, dessa coisa picotada, para criar uma unidade, exatamente, né? No caso da música, seria afastar-se dos ritmos, das danças ou das manifestações regionais para procurar uma linguagem nacional. Você acha que isso também tem a ver com a questão do Segundo Império? Isso está completamente ligado ao socioeconômico? Está ligado ao socioeconômico e à política cultural de Dom Pedro II. Claro. Não é? Quer dizer, de criar uma nação. De criar uma nação. Por mais heterogênea que a sociedade fosse, né? Era procurar um entendimento de nação. E esse entendimento de nação naquela época tinha a ver com o internacional. Que interessante. Que era aprender e absorver conhecimentos do primeiro mundo, para que o Brasil crescesse e se desenvolvesse enquanto país. Então, no caso do Carlos Gomes, isso vem a ser exatamente o contrário do que depois pregaram os modernistas, né? De Mário de Andrade para frente, o que é que se fala? Que a identidade da arte brasileira tinha que buscar inspiração no folclore, nas danças regionais, nos ritmos, nas cantigas de roda, enfim, nas canções populares. Naquela época de Carlos Gomes, décadas antes, buscar o nacional era buscar conhecimento internacional. Claro. É muito importante essa distinção. Que Dom Pedro queria também, né? Trazer tudo. Tudo. Ele mandou não só músico, não só o Carlos Gomes e mais alguns músicos para fora, mas engenheiros pintores, claro, arquitetos, para estudar lá fora e trazer para o Brasil. Até hoje, de certa forma, nós temos essa mentalidade de que ir para fora, adquirir conhecimento e voltar é certo sinal de prestígio, de qualificação. Não é? Deixaram de herança para nós. Pois é. Imagine naquela época. Imagina. Né? Então, Carlos Gomes aprendeu isso com São Paulo, percebeu isso em São Paulo, esse entendimento da necessidade da linguagem nacional e do conhecimento vindo de fora. Claro. Depois disso ele foi para o Rio de Janeiro para continuar seus estudos, já chegou como músico adiantado, já trabalhando, mas também ainda estudante. Logo ele foi contratado pelo Teatro Nacional, onde se fazia ópera, para ser arranjador, maestro assistente, trabalhar no teatro, o que forneceu a ele muitos elementos que ele levaria a vida inteira para a ópera, e foi teatro aí que ele conhece Dom Pedro, não? Não, Dom Pedro ia depois ainda. Depois. Por enquanto ele era um jovem que se destacava ali no meio do Rio de Janeiro, né? Bom, logo veio então a encomenda para a primeira ópera de Carlos Gomes, uma ópera em português. Um libreto em português, chamado A Noite no Castelo. E aí já das primeiras dicotomias da estética do Carlos Gomes. Era uma ópera brasileira, em português, mas era uma história europeia da Idade Média. Não é? É bom que depois o Guarani é uma ópera do Brasil em italiano. Em italiano, exatamente. Outra coisa. Mas isso permeia o Carlos Gomes a vida inteira. Né? É muito curioso, gente. E aí o que acontece? Carlos Gomes procura uma linguagem que ele entendia por moderna na época, que seria o Jovem Verdi, e faz uma música, na verdade, nos moldes da ópera italiana, com aquele libreto em português, e se sai relativamente bem com isso, né? Consegue encontrar alguma prosódia para a escrita da música em português. E também A Noite no Castelo marca, talvez seja o maior expoente histórico, do momento em que o Brasil começou a tentar produzir, fazer ópera no Brasil. Não simplesmente importar companhias que vinham com seus cantores, suas orquestras, mas encomendar a compositores brasileiros, libreto em português, produzir aqui. Essa ópera em português teria que cantores brasileiros cantarem. Cantores brasileiros, exatamente. Claro. Quer dizer, são das primeiras tentativas embrionárias de se fazer ópera brasileira. Não é? Bom, ali a gente já encontra de novo um Carlos Gomes que hesita um pouquinho, porque depois da Noite do Castelo, tudo indica que as pessoas próximas a ele sentiram falta da modinha, do caráter mais brasileiro da sua música. E aí na Joana de Flandres, ao que tudo indica, pelas correspondências e pela própria música... Que é a segunda ópera. É a segunda ópera. Segunda ópera também em português. Carlos no mesmo Gomes, teatro. Sim. Carlos Gomes procurou uma linguagem lírica, talvez um pouco mais próxima do que seria a modinha.
Tá. Em termos de ópera, ele encontrou essa linguagem via Bellini, via o melodismo de Bellini, as cadências ornamentadas e tudo isso que aparece muito mais na Joana de Flandres do que tinham aparecido na Noite do Castelo, né? Então a gente já tem aí um Carlos Gomes procurando sua linguagem e tentando entender como podia se desenvolver enquanto compositor de ópera no seu meio, Claro. né? Com as tradições e com as exigências do seu meio. Bom, Carlos Gomes se destacou muito no Rio de Janeiro e mereceu, então é bom a gente lembrar disso, mereceu uma indicação para estudar fora. Quer dizer, não caiu do céu. Não caiu do céu, não foi só a benevolência de Dom Pedro II, não foi isso. Ele foi indicado. E, por ter sido indicado e merecido, ele foi mandado, então, para Milão, para a Itália, para estudar. Ali, chegado em Milão, estudou música no conservatório, não como aluno regular, ele foi uma espécie de aluno ouvinte e fez aulas particulares com o professor de composição. Fez os trabalhos finais e foi diplomado. Você comentou que o Verdi também não foi, né? Verdi também não, olha só que coisa engraçada, gente. Carlos Gomes não foi aceito no conservatório porque já era considerado mais velho do que o permitido. Pela idade máxima permitida, ele não podia mais ser aluno. Verdi passou pela mesma questão quando chegou em Milão. Verdi foi recusado pelo conservatório enquanto aluno regular, porque já não tinha mais idade. Veja só, outro paralelo, né? Bom, em Milão, Carlos Gomes ficou alguns anos estudando. Depois, se der tempo, a gente comenta do teatro de revista, do Sessaminga nella Luna, que são obras que fizeram de Carlos Gomes um nome conhecido na Itália antes do Guarani. Pré-Guarani. Isso é importante a gente lembrar. Antes do Guarani, Carlos Gomes já era um nome popular na Itália. Interessante. Olha que legal. Aí veio, claro, a ópera que ele tinha que compor com temática brasileira e para o Brasil. Era esse o acordo. Ele tinha que ir lá para fora, absorver conhecimentos e escrever uma ópera para o Brasil, estreada na Itália. E aí então ele chegou ao Guarani, né? José de Alencar. Eu estou evitando dados biográficos para não me estender e estou tentando me ater mais a características estéticas. Sim. Né? Bom, o Guarani estreou em 1870, 150 anos esse ano, gente, de Guarani. Aniversário de 150 anos da ópera, e foi um sucesso absoluto, estrondoso, né? Um sucesso para o qual nem Carlos Gomes estava preparado, nem o público italiano, nem o Brasil estava preparado para tamanho sucesso, né? Por que será? Bom, vamos dividir o Guarani em Itália e Brasil. Na Itália, Carlos Gomes chegou com um frescor, chegou com uma espontaneidade melódica, e com uma habilidade no manejo das formas tradicionais italianas que encantou o público. A gente precisa lembrar que Carlos Gomes chegou em Milão numa época em que o teatro de ópera italiano estava em crise. Verdi já vinha se retirando. Não vinha aparecendo novos nomes de grande destaque para dar continuidade à tradição. Os custos das óperas estavam cada vez mais altos por influência da grande ópera francesa. Claro. Né? Então, era um período de transição, a gente pode dizer assim. Existia um grupo chamado Scapigliati, que em português quer dizer descabelados. Scapigliati, que era um grupo de jovens rebeldes que procuravam reformas na arte italiana. Eles também não sabiam direito o que eles queriam, mas eles queriam reformas. Então, nesse ambiente um pouco incerto, onde a tradição do bel canto italiano e do grande Verdi vinha ficando para trás e nada de novo ainda concreto vinha surgindo, Carlos Gomes apareceu com uma ópera cheia de energia, com uma exuberância melódica, com um certo exotismo, claro, por causa do tema indígena, alguns elementos na orquestração. A gente fala da orquestração. A orquestração tem curiosidades. Tem curiosidades, Tem curiosidades. No bailado, sobretudo, ele pediu uma percussão muito típica, que não existia na Itália de então, para lembrar sons típicos brasileiros. É importante lembrar disso. Certos instrumentos, ou certos momentos dos instrumentos, ele usou tessituras estranhas, às vezes ou mais agudas ou mais graves, para dar um certo ar de selvageria à sua música, né? Timbres mais brutos, que ele sempre manejou muito bem na vida dele, para evocar o indígena brasileiro. Então, tudo isso chamou muito a atenção do público italiano, a temática, as sonoridades, ao mesmo tempo o manejo da tradição da ópera italiana no melhor gosto do público.
tudo isso foi um sucesso retumbante. Tem um livro, gente, o José Penalva chega a mencionar que Liszt, ouvindo falar do sucesso do Guarani na Alemanha, foi a Milão para conhecer a obra. Olha que interessante. E realmente a gente tem documentos que mostram que telegramas mandaram para os jornais de toda a Europa, até o norte da Europa, noticiando o sucesso de uma ópera de um certo compositor brasileiro. Uau. Isso foi um rumor nos países de língua alemã, nos países nórdicos, e muita gente foi a Milão para entender o que é que estava acontecendo. Que interessante. Era o Guarani. Ao mesmo tempo, gente, agora vamos falar de Brasil. O Guarani é pedra fundamental da história da música brasileira. Ah, mas o Guarani era nacionalista. Ah, mas que coisa esquisita, índio cantando em italiano. A gente ouve esses comentários sobre o Guarani e eles são pertinentes. Mas o que é que importa realmente? Pela primeira vez, uma obra foi reconhecida como sua, como brasileira, por todas as partes do Brasil. E com qualidade, né? E com qualidade. Com qualidade, uma obra de qualidade. De norte a sul, de leste a oeste, os brasileiros reconheceram o Guarani como música brasileira, como uma obra de um compositor brasileiro feita para o Brasil. Quer dizer, o Guarani trouxe uma unidade que até então não se via no Brasil. A gente pode citar, por exemplo, o Padre José Maurício, que foi um grande músico, mas que não teve um alcance nacional. Né? Eram sempre manifestações regionais, o barroco mineiro e coisas assim. Carlos Gomes, com o Guarani, pela primeira vez conseguiu espelhar de uma maneira romântica, super idealizada, mas ele conseguiu espelhar todo um país. E o país se reconheceu nessa obra. Mudou. A partir daí, realmente, a gente pode falar em música brasileira. Goste ou não goste do Guarani, sim, a gente pode refletir sobre a música brasileira e construir uma história da música brasileira. Então, para o Brasil, é realmente pedra fundamental. Que bonito. Lindo, né? Lindo. É muito bonito. Bom, o Carlos Gomes, então, que deveria ir para a Europa, aprender com os europeus, escrever uma obra e voltar para ser músico da corte, de repente se viu completamente envolvido pelo mercado italiano de ópera. Ele não voltou para o Brasil como era o... Claro, não esperava o sucesso e de repente o sucesso estava ali. O sucesso veio, exatamente. Quer dizer, ao invés de ser simplesmente um estudante que foi lá beber da fonte e voltar, ele passou a dar as cartas no mercado italiano de ópera. Né? Isso é muito curioso. Então ele ficou por lá e aí veio a proposta de uma segunda ópera que foi Fosca. Na Fosca, de novo, Carlos Gomes tenta se afastar do Guarani, da linguagem e do exótico brasileiro e tenta fazer uma ópera para o gosto dos italianos. Veneza é o lugar da ópera, Veneza dos Doges, que Verdi já tinha explorado, e também tenta encontrar uma linguagem mais moderna. O que se entendia por moderno na Itália de então era uma coisa muito discutível. Sim. Falava-se em Wagner, mas ninguém conhecia direito a música dele. Carlos Gomes assistiu Lohengrin em Milão. Os escritos de Wagner, as teorias de Wagner estavam começando a chegar. Os franceses, Gounod, começavam a chegar na Itália. O fato é que Carlos Gomes tentou uma linguagem mais moderna para a época, digamos. A orquestra se torna um pouco mais espessa e a escrita vocal um pouco mais recitada em alguns momentos e menos melódica. Ele busca um declamado. Chega a ser agressivo algumas vezes. Né? Exato, saltos estranhos. Sim. E aí o que acontece? O público estranhou. O público estranhou, ele foi, entre aspas, acusado de wagneriano. Naquela época, qualquer compositor que sofisticasse a escrita orquestral e procurasse um declamado para as vozes... Se afastou muito do bel canto. É wagneriano. E que repetisse algumas melodias excessivamente ao longo da obra, e é wagneriano. Isso desgastou um pouco a imagem do Gomes junto ao público. A crítica gostou da Fosca, mas ela não emplacou por muito tempo, não saiu de cartaz. Carlos Gomes, ainda continuando na Europa, recuou. Depois de ter ido para um outro caminho com a Fosca e percebido que o público não entendeu exatamente, embora ele adorasse a Fosca, ele dizia que ele trabalhou com muito empenho na Fosca, ele recua e volta para o gosto do público italiano. E escreve Salvator Rosa. 3 anos Italianado. depois. Italianíssimo, é a história de um herói italiano, né, com toda a música e todos os coros e as cenas de conjunto que os italianos adoravam.
foi um sucesso absoluto. O melodismo que ele manejava tão bem, áreas, duetos e tudo isso. A famosa pitirela. A pitirela, que vale muito a pena lembrar, né? Que é feita inclusive em dialeto, olha só que curioso. Coisa que Mascagni vai usar muitos anos depois na Cavalleria Rusticana. Né? E que, no caso da pitirela, foi feita para ser popular. É quase uma canção popular italiana aquilo. Foi febre naquela época. Tenores gravavam, não só sopranos, mas tenores. Tem o Caruso gravava. Tem o Caruso. Virou o lado Nemobile. Exato. Quer dizer, é o lado do Gomes, mais uma vez o paralelo com o Verdi, já que você mencionou, de não copiar o folclore, mas tornar-se tão popular que chega a se inserir na música popular. Entendi. Chega quase a influenciar o folclore. É o contrário. É o contrário, claro. Não é? Falando ainda sobre isso, exatamente sobre isso, sobre o Guarani, voltando um pouquinho, quem é que no Brasil nunca ouviu? Ou mesmo a voz do Brasil. A voz do Brasil. Não é? Todo brasileiro tem isso no ouvido. Não tem coreto no interior do Brasil que não toque isso, que não tenha tocado bandas, fanfarras. Eu comentei com você naquela turnê que a gente fez com o Zeda que a gente foi obrigado a tocar a protofonia a 4 mãos em todas as cidades que passamos. Porque vocês são brasileiros, vocês têm que fazer o Guarani. Olha lá. E era sucesso absoluto. Símbolo do Brasil. Depois de um mês a gente não aguentava mais, mas estava todo mundo feliz. Pois é. É isso, quer dizer, certas melodias do Guarani ficaram tão emblemáticas, tão populares no Brasil, que se confundiram com o próprio folclore brasileiro. Né? E é aí que Carlos Gomes é uma figura embaçada, que eu digo, porque ao mesmo tempo que ele é tão popular e tão famoso, ele é quase um desconhecido. Claro. Falando de Fosca, de Salvatore Rosa, por exemplo, que a gente estava comentando agora. Bom, Salvatore Rosa foi um sucesso absoluto. Carlos Gomes recuperou dinheiro, prestígio, foi até mais famoso o Salvatore Rosa ainda do que o Guarani. Olha. Foi a glória de Carlos Gomes na Itália. Em seguida, Maria Tudor. Com a Maria Tudor ele levou o primeiro tombo feio da carreira dele. Né? Porque a Maria Tudor, embora fosse uma ópera tecnicamente muito bem, a melhor talvez de Gomes até então, várias coisas que ele vinha esboçando nas outras óperas, na Tudor ele consegue... Mais refinada na sua opinião, na orquestração? Na orquestração, que é um pouco mais leve, não sobrecarrega a orquestra de harmonia, ele confia mais nas vozes, né? Sem sobrecarregar a sonoridade orquestral. O declamado da Fosca vem mais orgânico, menos violento, menos agressivo. Uma pergunta, Gabriel. O Carlos Gomes chegou a estudar canto ou não? Se ele chegou a estudar canto, não sei. Realmente eu não sei. É só uma curiosidade, né? Porque a gente sabe que ele toca piano, do conhecimento de banda, mas eu nunca ouvi nada a respeito. Não sei, você chegou a cantar, não. Aula de técnica vocal. Acho que saberia, né? Porque nunca vi. Nenhuma informação, também nunca vi. Nunca vi nenhuma informação sobre isso. Bom, aí a Tudor estreia no Scala de Milão em 1979, 3 anos depois do Salvatore Rosa, e a noite de estreia é um fracasso retumbante. Aí os biógrafos se debruçam, por que, meu Deus, que deu tudo errado? Por que foi vaiada, pandemônio no Scala de Milão? Alguns vão mais para, eram intrigas contra Carlos Gomes, o Carlos Gomes estava despertando a inveja dos compositores italianos, porque ele era um brasileiro, era um estrangeiro fazendo sucesso em Milão, tem mil teorias, né? O fato é que era uma grande ópera, um grand opéra, na sua essência, numa época em que esse gênero já vinha começando a se desgastar. Já vinha começando a dar sinais de cansaço, o público já estava querendo outras coisas. O Fabiani, que é o vilão da ópera, é um italiano. A história já era um pouco antiga e já tinha sido musicada por outros compositores, não tinha frescor de novidade. Vários elementos aí se juntam para Tudor ser um fracasso. E aí Carlos Gomes, que não esperava por esse fracasso, entra em depressão, se separa da esposa dele, italiana. Ele casou na Itália, teve 5 filhos, 2 morreram logo depois de nascer, mas enfim. Se separa da mulher, entra numa crise de depressão forte, entra numa crise criativa. Essas idas e vindas estéticas dele ganham proporções realmente de insegurança agora. Né? Que caminhos tomar? Para onde é que eu vou com a minha linguagem musical? A fase de transição caminhava rápido para algum lugar que ele ainda não sabia qual que era, ninguém sabia.
Depois a gente ia descobrir que era o verismo que ia surgir lá na frente. Aliás, atribui-se a Carlos Gomes elementos que o verismo utilizou, ele é um precursor, né? Tanto a Itália quanto o Brasil reconhecem isso nos seus livros. Bom, aí depois dessa Maria Tudor, ele vem para o Brasil em turnê. E aqui no Brasil ele é absolutamente adorado, é um herói nacional, é símbolo, ele era recebido com banda, nos coretos, no próprio porto onde ele desembarcou no Rio de Janeiro, multidão aplaudindo. Que beleza. Era um herói. E por onde ele passeou no Brasil, encenava-se o Guarani e fazia-se homenagem a Carlos Gomes, né? E ali também outra semente da discórdia na cabeça do nosso Gomes. Ficar no Brasil e ser um herói nacional, ter um emprego fixo na corte, ou voltar para a Itália e suar a camisa para se estabelecer num mercado extremamente competitivo. Claro. Né? E se recuperar dessa Maria Tudor. Né? Dessa Maria Tudor que foi... Ele dizia em carta, Maria Tudor é a minha melhor ópera. Olha que pena, né? Eliane Coelho também. Ah, Eliane Coelho, que tem gravação no YouTube, pessoal, procurem. Eliane Coelho cantou Maria Tudor, né? E tem a gravação completa, excelente no YouTube, procurem por isso. É uma grande ópera, realmente. Muito boa. Bom, ele voltou para a Itália e voltou para o Brasil, ficou indo e vindo em turnês e tal, até que veio a ideia do Schiavo. O Schiavo foi proposto pelo Visconde de Toné, amigo dele. Falou, faz uma obra sobre os escravos. Era o assunto do momento no Brasil. E o próprio Gomes estava engajado, do jeito dele, no movimento abolicionista. Então o Toné propôs um libreto, que se passaria ali no século XIX. O escravo se chamaria Riccardo, é um nome um pouco engraçado para o escravo, parece um nome italiano, né? Riccardo, como Ballo e Máscara. Mas enfim. Engraçado, se tivesse isso acontecido assim, seria uma ópera verista, né? Seria muito mais do que acabou sendo. Do que acabou sendo, né? Porque aí o Carlos Gomes, de novo, em hesitações estéticas, ele voltou para a Itália e ali ele contratou um libretista italiano, Paravicini, e resolveu mudar a ação para o século XVI, ou seja, o século do descobrimento, e transformar o escravo num índio, que é o Iberê, que a gente conhece hoje na ópera. Então a ópera começou a ganhar problemas na forma, problemas na estrutura, problemas de libreto. Depois disso, ele perdeu na justiça os direitos de fazer o escravo, lo schiavo, na Itália. Ele se meteu numa briga com o libretista, porque ele inseriu um hino à liberdade que não eram palavras do Paravicini. O Paravicini entrou na justiça, ele falou, eu não vou tirar, porque é do meu amigo que morreu. E aí, quando foi ver, a justiça proibiu Lo Schiavo de ser encenada na Itália. Como chamava o amigo que morreu? Gigante. Gigante, engraçado. Era um nome engraçado. Era esse amigo, um poeta amador. Então esse hino à liberdade que a gente conhece é o Gigante. Exato, não é Paravicini. E ali, então, Carlos Gomes perdeu o direito de fazer o Schiavo na Itália. A gente sempre se pergunta, se tivesse estreado no Scala, que era a vontade do Ricordi, que teria sido, né? Não saberemos nunca. O fato é que ali ele perdeu o contrato com a editora dele, a editora Ricordi, porque ele demorou anos para entregar essa ópera. Quando entrega, a ópera não pode ser encenada na Itália. A ópera foi encenada no Rio de Janeiro com grande sucesso. Muito embora esses erros históricos soassem um pouco bizarros para os brasileiros. Essa Contessa... A Contessa de Boissy, quer dizer, tem uma condessa francesa no ano do descobrimento, 1500 e pouco, com um castelo em Niterói, que declara a abolição dos índios. É problemático. É, um pouquinho. Né? E tudo isso é fruto de várias hesitações do Carlos Gomes, claro. Idas e vindas. O Schiavo, embora seja uma obra-prima, sofre com essas hesitações do Gomes. Depois, o Scala de Milão ainda encomenda uma nova ópera para ele, para a temporada de 1890, que é o Condor. Ele escreveu o Condor rapidamente, o libreto até hoje ninguém sabe de quem é. Condor é uma ópera que avança harmonicamente. Carlos Gomes continuava avançando, sobretudo porque o mundo estava mudando rápido. Sim. Né? Esse fim de século aconteceu muito rápido na música de um modo geral e na ópera especificamente. Né? Teve uma estreia ok no Scala de Milão, não causou grande impressão e também não teve grande mercado no Brasil. 1890 marca a estreia, nessa mesma temporada do Condor, da Cavalleria Rusticana, de Mascagni. E ali o verismo, então, oficialmente nasce.
E em placa. E em placa. O verismo era um modo mais barato de fazer ópera, em todos os sentidos, inclusive musicais. Claro. Não é? Mas não era aquela coisa das grandes cenas corais, banda, vários solistas. Fugiu do Grand Opéra. Fugiu do Grand Opéra, colocou as emoções mais próximas do povo. Sim. Né? E o Carlos Gomes era um compositor, nesse sentido, tradicional, que teria dificuldades em se adaptar a esse novo momento da ópera italiana. Né? Então o Condor estreou lá, fez, se não me engano, 9 récitas e não causou maiores impressões, embora Gomes continuasse evoluindo como compositor. Bom, e aí a sua última ópera, que não é uma ópera, ele chamou de poema vocal sinfônico, é o Colombo. O Colombo. Colombo, de novo, sofre de hesitações de Carlos Gomes. Por quê? Porque ele quis evitar o formato ópera, tanto que ele batizou de poema vocal sinfônico. Seria uma cantata, sem cena. Tá. Só que na forma é uma ópera, tem até balé. Balé sem bailarinos. Ele sempre um pouco confuso, Não né? é? Quer dizer, o público, e isso não foi apresentado na Itália, ok? O Colombo estreou no Rio de Janeiro. Ah, sim. Estreou no Rio e pela primeira vez em solo nacional foi vaiado. Carlos Gomes foi vaiado, a estreia do Colombo foi um fracasso, muito provavelmente porque o público não entendeu por que não era uma ópera. Esperava outra coisa, né? Esperava outra coisa. Guarani, ou coisa do É. tipo. Ou uma obra que fosse então uma cantata sem cena, sim, mas tudo parecia indicar para uma ópera, só que não encenada. Isso gerou uma confusão, o público não entendeu direito, e Carlos Gomes então, com essa obra, marca um declínio final na carreira dele, né? Uma incompreensão final. Ele se muda para o Brasil de vez, acaba aceitando, nos últimos meses de vida, um cargo como diretor do Conservatório de Belém do Pará, que estava sendo fundado. Sim. Ele morou 5 ou 6 meses naquela cidade e acabou falecendo em Belém do Pará. É mais ou menos esse o percurso dele. A gente vê que de uma obra para outra, então, há oscilações. Opa, isso aqui não deu certo, então vou tentar isso. Isso aqui o público não gostou, eu vou para lá. Voltou a fazer ópera de temática brasileira com Schiavo, mas foi uma obra que nem ficou tão brasileira, nem ficou tão europeia, não foi encenada lá. Eu acho que tudo isso, então, agora para encerrar isso, até hoje faz com que a gente tenha uma visão um pouco turva sobre Carlos Gomes. Claro, isso que inebria, porque confunde um pouco a gente. Eu fui procurar na Revista Brasileira de Música, vou mostrar para vocês, olha só. Revista Brasileira de Música é isso aqui, olha só que beleza. Foi uma edição comemorativa do centenário de nascimento de Carlos Gomes. Dá para ver aí? Dá para ver, perfeito. Olha só, lindo, lindo. Felizmente eu tenho 2 exemplares aqui em casa. Vários intelectuais da época foram convidados a escrever para falar de Gomes. Inclusive a filha dele, Ítala Gomes, dá a sua contribuição, Mário de Andrade e por aí vai, né? Eu fui procurar aqui pistas de qual era a situação de Carlos Gomes em 1936, ou seja, ele já tinha morrido há 40 anos, porque ele morreu em 1896. 40 anos depois da morte de Gomes, o que é que se falava sobre ele? E essa coisa turva está aqui, já nessa época, as pessoas tentando entender... Faz parte dele. O fenômeno Gomes, exatamente. Olha, eu marquei aqui até algumas coisas simples, mas significativas. Deixa eu mostrar aqui. Qualquer uma delas, olha só, Otávio Bevilacqua, no seu artigo, ele começa falando assim: há de fato qualquer coisa de dramático no transcorrer da vida deste artista, tão cheio de desgostos pessoais a lamentar, mas em que a maior sacrificada foi sua obra. Isso é comemorativo, hein, de Carlos Gomes, olha como ele fala. O autor e os posteros não conseguiram vê-la situada à altura em que poderia estar. Carlos Gomes, mais do que do descaso, da inveja, de inimigos fortuitos, foi uma vítima assim da época e do meio em que viveu. Quer dizer, ele coloca a época, o meio em que ele viveu, como um problema. Olha só, Otávio Bevilacqua aqui, por exemplo, no seu artigo ele coloca: e veio para a corte, e ouviu ópera, ouviu falar de ópera, sonhou com ópera, trabalhou somente com aspirações na ópera.
Sua natureza tão musical chegou a não conceber música senão ligada a situações em que figurassem personagens de indumentária exótica. Olha. Quer dizer, a ópera, no começo do século XX, era vista já como um gênero menor. A música sinfônica e a música de câmara eram consideradas agora a música de status, né? Nepomuceno, Leopoldo Miguel, Henrique Oswald, né? Esse pessoal veio com Grieg, com Sibelius para o Brasil, e a ópera italiana ficou coisa de imigrante. Isso aqui é música da italianada. Claro, é macarronada. É a macarronada. E Carlos Gomes, com essa queda de prestígio da ópera, também foi sendo esquecido, não é? À medida em que começou a ser um gênero um pouco de segunda. Existe preconceito nessas palavras, né? Sobre a ópera. Eu separei várias coisas aqui. Olha só. Eurico Nogueira França. O artista criador alcança a realidade através da obra de arte. E no caso particular do músico, só penetra o espírito nacional pela assimilação do folclore de sua pátria. Nossa! Acusando Carlos Gomes de não ter mexido com o folclore de sua pátria, né? Quer dizer, nessa edição comemorativa, o pessoal também tem várias reticências. Luiz Heitor, citando Mário de Andrade, ele fala: Mário de Andrade é de opinião que o sentimento nativo na obra de Carlos Gomes desponta aqui e ali, nos tantos caracteres, certas originalidades rítmicas, certa rudeza de melodia desajeitada, certas coincidências com a nossa melodia popular. Partilho inteiramente essa opinião. E mais ainda firmes se tornaram as minhas convicções a esse respeito depois que estudei as tuas duas óperas nacionais, com libreto em português, A Noite do Castelo e Joana de Flandres. Quer dizer, segundo eles, e segundo Mário de Andrade também, Carlos Gomes começou uma carreira de ópera nacional que acabou abandonando por ter ido para a Itália. Que curioso! Né? E assim, várias pessoas, gente, eu recomendo que leiam, que procurem por aí, existem alguns exemplares, Revista Brasileira de Música. Eu separei vários, mas não vou ficar lendo tudo aqui não. A gente percebe já em 36 que a figura do Gomes era vista como um cara que trabalhou com ópera italiana, não fez música sinfônica de qualidade. Ainda mais nessa época, né? Mais nessa Ainda época. mais nessa época, eles aí buscando uma coisa brasileira. Uma coisa brasileira, exatamente. Nacionalista, digamos. Carlos Gomes não foi nacionalista. Então, gente, para a gente ir tentando desvendar essa coisa, acho que a última que vale a pena ser mencionada é que nos últimos anos de Gomes, o imperador foi deposto, proclamou-se a República. Sim. Isso também fez o Carlos Gomes, ainda em vida, ser colocado de escanteio, né? Tudo isso, década após década, vem colocando o Carlos Gomes num lugar um pouco turvo dentro da nossa história, do nosso entendimento e dos nossos palcos. Quer dizer, homenagear Carlos Gomes é fazer o Guarani? O próprio Carlos Gomes, aqui eu tenho relatos, se a gente procurar na Revista da Música Brasileira, o Carlos Gomes chegou a pedir para brasileiros amigos dele: parem de tocar o Guarani, façam minhas outras óperas. Ele apelava para isso. Ele chega a falar assim: se eu pudesse pagar para pararem de tocar o Guarani, eu pagava. Nossa! Não é? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele é popular, ele é desconhecido, ele teve o seu auge, mas teve um declínio, ficou um pouco de escanteio. Os músicos do início do século XX, encabeçados por Mário de Andrade, têm dificuldade em ler a sua linguagem, em entendê-la. E mudando um pouco de assunto, Sim. Maestro Gabi, hoje, como é para você, qual é a sua visão sobre reger o Carlos Gomes, sobre questões técnicas, questões... eu que trabalho, vocês sabem do meu trabalho direto com maestros, né? A gente, enfim, a gente cria conceitos, né? Bellini se faz assim, o outro se faz mais assado, né? Como você enxerga nessa obra que é tão heterogênea de certa forma? Exatamente, né? Olha, em linhas gerais. Em linhas gerais, eu acho que como regente, uma preocupação que a gente tem que ter é no equilíbrio sonoro. É entender essa orquestração. Entender a orquestração, como eu comentei lá atrás, o Carlos Gomes tem, em certos momentos, a mão um pouquinho pesada, sobretudo para metais e percussão. Sim. Não é?
As vozes de Carlos Gomes já não são aquelas vozes delicadas de Rossini ou Bellini. São vozes que apontam já para o verismo. Os cantores precisam de uma agressividade, de um metal, e a orquestra é espessa. É preciso segurar um pouquinho. Ele usa bastante metal, ele usa timbres e tessituras, às vezes incomuns, que tem o seu efeito exótico, o seu efeito até selvagem, quando ele queria um efeito selvagem. Mas um dos maiores desafios na hora de reger é saber regular isso, para que não encubra os cantores, para que não agrida a linha vocal dos cantores em certos momentos. Certo. Em outros não, é super tranquilo e rico na questão tímbrica. E outra pergunta, você acha que na obra, de um modo geral, existe uma herança belcantista de seguir o canto no Carlos Gomes? Existem momentos que não está escrito, como a gente tem no Sonâmbula, que fala, não, peraí, aqui a gente precisa respirar, aqui a gente precisa fazer um micro ralentando, aqui existe uma mudança de tempo que a música pede, mas não está escrita. Existe isso no Gomes, na sua opinião? Sim. Existe. Acho que sobretudo no Guarani, mas de qualquer forma, Carlos Gomes, mesmo progredindo mais para lá ou progredindo mais para cá, era um compositor do mercado italiano. Sim. E debaixo desse guarda-chuva da tradição italiana. Tá, não tem como escapar disso. Não tem como escapar. Então, às vezes é mais lírico, mais belcantístico, às vezes mais declamado, mais quebrado, mas sempre dentro dessa tradição italiana de rubatos e tenutos necessários, respirações naturais, né? Mas que estão ali. Em função do canto. Que estão ali, Isso é uma coisa interessante de se pensar quando você vai estudar, principalmente. Sim. O perigo é fazer o Carlos Gomes, às vezes, muito duro, um pouco marcial. Eu sei o que eu ia falar, porque muitas vezes vou trabalhar com cantores e aí vai ficando difícil de cantar, vai ficando pesado, vai ficando duro. É perigoso. E aí fala assim, a gente precisa amolecer aqui, a gente precisa achar caminhos vocais. Exato. Uma coisa mais dúctil, né? Mais melífluo um pouco. Exatamente. Vou citar outra vez Eliane Coelho, a Eliane que me perdoe. Mas acho que a Eliane tem... Enfim, todo mundo sabe da minha paixão pela Eliane. Acho que a Eliane... Todos nós. Viva a Eliane Coelho! Viva a Eliane Coelho. Acho que a Eliane encontra... Primeiro encontra exatamente onde é a dureza disso, ela consegue encontrar realmente lugares onde afrouxar e... Sem fugir à partitura, não é isso, né? Sim. Mas saber trabalhar com isso. Trabalhar com isso de maneira orgânica, né? E flexível. Flexível. Eu acho também que isso tudo também seria resolvido se fizéssemos mais, né? Né? Exato. Né? Se fizéssemos mais. Carlos Gomes, infelizmente, vive de espasmos. Exato. Alguém resolveu fazer uma fosca aqui, alguém resolveu fazer um esquiavo ali. Claro, maravilha, que bom que tem gente que faz, mas ele não consta regularmente. Exato. Na nossa programação, no nosso dia a dia, como poderia, né? Exato. Na minha opinião, acho que na sua também cai na questão da injustiça, né? Porque muita gente que fala mal, né? Que fala, enfim, tem aí argumentos que são argumentos, né? Claro. Mas aí caímos naquele lugar. O Carlos Gomes é pior do que o Ponchielli? Pois é. Carlos Gomes influenciou diretamente o Ponchielli. Né? Pois é. Como estamos aí? A gente aí, cai, né? não mencionamos isso, mas vale a pena até mencionar, a gente cai no trato que o Brasil dá aos seus artistas. Seja Machado de Assis, seja Carlos Gomes, Villa-Lobos, né? De não divulgar, não publicar, não fazer. Síndrome de vira-lata. Pois é, com o merecimento que essas pessoas têm. Com certeza. Né? Carlos Gomes é mais uma vítima. Com certeza. Eu não estou querendo vitimizá-lo, mas eu acho que todos esses grandes brasileiros, ou mesmo os compositores de hoje, os escritores de hoje, eles não contam com o apoio institucional como poderiam contar. Com certeza, com certeza. Não, e foi um grande maestro que foi estudar na Itália, no meio das cobras todas. Acho que quem estudou fora aqui sabe muito bem o que é ser brasileiro, estudar na Europa. Imagina naquela época. Naquela época ele era considerado um ser absolutamente exótico. As pessoas nem entendiam direito o que era ser brasileiro. Tentaram chamar ele de Carlo Gomes, esse Carlo para italianizá-lo um pouco. Alguns achavam que ele era espanhol. Tem um título de um artigo que diz assim, que coisa, mais ou menos isso. Eu vou até ler aqui para vocês, olha. Eu vou ler que esse vale. É muito engraçado. Eu vi aqui, deixa eu ver se eu acho. Dizendo assim, que coisa exótica um índio escrevendo ópera em Milão. Olha só.
Guarda un po' che caso strano. Um Parmese. Parmese é um compositor de Parma, que também estava em Milão na época. Um Parmese e um indiano scrivono música a Milano. Quer dizer, chamando ele, que coisa estranha, que caso estranho, um índio compondo ópera em Milão. Imagina o que era ser brasileiro. E naquela época, se hoje já é difícil, né? Se hoje já é difícil o mercado. Imagina. Para terminar, alguma curiosidade, alguma história mais curiosa que queira contar? Alguma experiência? Não, acho que vale a pena mencionar o Alcazar Lírico do Rio de Janeiro. É um fato histórico sobre Gomes que vale muito a pena. Veja só que legal. O Alcazar Lírico foi fundado no Rio de Janeiro, ali nos anos 50, enquanto o Gomes estava lá como estudante. Era um cabaré. Tá. Nos moldes franceses, né? De vaudeville, show de variedades. Muitos consideravam aquilo uma coisa imoral. Machado de Assis era um que falava: o Alcazar Lírico é imoralidade, condenavam aquilo, né? Vedetes vinham da França e apresentavam variedades ali. Enfim, era uma casa de entretenimento. Gomes frequentava enquanto estudante. Gomes foi para a Itália. Gomes levou para a Itália, isso os próprios italianos reconhecem, o teatro de revista. Olha só, foi aí que eu falei que o Gomes já era famoso na Itália antes do Guarani. Sessaminga e Nella Luna são duas obras de teatro de revista. Olha. Que não foram da França para a Itália, foram da França para o Brasil, Rio de Janeiro, Carlos Gomes, do Brasil para Milão. Meu Deus! E ali ele inaugurou esse gênero que foi febre durante uma época, que é o teatro de revista, o show de variedades, aquela mistura de teatro com crítica à sociedade, crítica ao governo, comédia, dança, claro. Tudo um pouco misturado. Claro. Carlos Gomes, que levou esse gênero para a Itália. Olha só que legal. Nossa, muito legal. Muito Maravilha, legal, né? muito legal, muito legal. Gabi, muito obrigado por dividir, por compartilhar todo o seu conhecimento. Obrigado todo você. Não, parte. Obrigado para quem escutou até agora essa falação toda. Não, muito importante falar de Carlos Gomes. Muito importante. Muito verdade. importante, muito importante. Foi muito bom. Muito legal. Obrigado. Obrigado a você.